Meu nome é Clara, e até há poucos meses eu era daquelas pessoas que acreditava piamente que a geladeira era o santuário sagrado de todos os alimentos. Se comprava no mercado, ia direto para o frio. Tomate, batata, cebola, pão, tudo encontrava seu lugar entre as prateleiras geladas do meu refrigerador. Eu me sentia organizada, responsável, uma verdadeira guardiã da conservação alimentar. Como eu estava enganada. A descoberta que mudou completamente minha relação com a cozinha começou de forma inesperada, durante uma visita à casa da minha avó Marta, uma senhora de 82 anos, que sempre foi conhecida na família por suas habilidades culinárias extraordinárias. Seus tomates tinham um sabor incomparável. Seu pão caseiro permanecia macio por dias, e seu café sempre exalava um aroma que despertava todos os sentidos. Vovó, perguntei certo dia, enquanto observava sua cozinha pequena mas perfeitamente organizada, por que seus alimentos sempre têm um sabor tão especial? Ela sorriu, com aquela sabedoria que só os anos podem trazer, e me guiou até sua despensa. Clara, minha querida, o segredo não está no frio, está em entender que cada alimento tem sua própria personalidade, suas próprias necessidades. Foi então que percebi algo que jamais havia notado. Vovó Marta praticamente não usava a geladeira para armazenar seus ingredientes básicos. Os tomates descansavam em uma pequena cesta de vime sobre o balcão da cozinha, as batatas dormitavam em um saco de papel dentro de um armário escuro. As cebolas pendiam em uma rede em local ventilado. E o alho repousava em um recipiente de cerâmica porosa. Deixe-me contar o que aprendi em mais de 60 anos cozinhando, disse ela, pegando um tomate vermelho e suculento da cesta. Este pequeno aqui, continuou, acariciando delicadamente a superfície do tomate, é um dos maiores equívocos que as pessoas cometem hoje em dia. Mordi o tomate que ela havia escolhido, e imediatamente entendi. O sabor era intenso, doce na medida certa, com aquela acidez equilibrada que fazia minha boca salivar. Era completamente diferente dos tomates sem graça que eu costumava comer, tirados direto da geladeira de casa. O frio, minha filha, mata a alma do tomate. Ele perde todo o sabor e fica com aquela textura estranha, meio farinácea. É como se você tirasse a personalidade dele. Durante os dias seguintes, permaneci na casa dela, observando e aprendendo. Descobri que as batatas, quando refrigeradas, passavam por uma transformação química fascinante, mas terrível para o paladar. O amido se convertia em açúcar, alterando completamente o sabor e fazendo com que dourassem de forma desigual quando cozinhadas. Vovó me mostrou as batatas que guardava em um local escuro e bem ventilado. Elas mantinham sua textura firme e sabor terroso, característico por semanas. E a cebola? Perguntei, intrigada com aquela rede suspensa perto da janela da cozinha. A cebola é uma diva, riu vovó. Ela precisa respirar. Na geladeira, murcha rapidamente e pode até embolorar. Aqui, no fresco e ventilado, ela se mantém firme e saborosa. A lição sobre o alho foi particularmente reveladora. Vovó me mostrou 2 bulbos. Um que uma vizinha havia trazido de sua geladeira, já começando a brotar e com sabor fraco, e outro de sua despensa, ainda firme e aromático. O alho precisa de ambiente seco e arejado. O frio e a umidade da geladeira fazem ele perder toda sua potência. Mas a descoberta que mais me impressionou foi sobre o mel. Vovó tinha um pote antigo de mel que parecia líquido dourado, enquanto eu sempre lutava com meu mel cristalizado e endurecido tirado da geladeira. O mel é eterno, Clara. Ele não precisa de refrigeração. Na verdade, o frio só atrapalha sua textura natural. Durante uma manhã ensolarada, enquanto tomávamos café na varanda, vovó me revelou outro segredo. Seu pão nunca ficava duro. O pão na geladeira resseca rapidamente, explicou, partindo uma fatia macia de seu pão caseiro de 3 dias. Eu guardo em um recipiente bem fechado, fora da geladeira. Se precisar conservar por muito tempo, vou direto ao congelador, mas nunca na parte refrigerada. O aroma do café que preparávamos todas as manhãs era outro mistério que se desvendou. Vovó guardava seus grãos em um pote de vidro bem vedado, longe de qualquer umidade. A geladeira é inimiga do café,
disse ela, inalando profundamente o aroma que escapava do pote aberto. A umidade e os odores de outros alimentos alteram completamente o sabor e o aroma. Uma tarde, enquanto preparávamos uma salada de frutas, observei que vovó nunca colocava bananas na geladeira. A banana no frio escurece rapidamente e perde todo o seu sabor doce, explicou, mostrando-me bananas amarelas e perfumadas guardadas em uma fruteira. Elas têm seu próprio tempo de amadurecimento, que não deve ser interrompido pelo frio. O mesmo princípio se aplicava aos abacates. Se estão verdes, nunca na geladeira, ensinou vovó, apertando delicadamente um abacate ainda em processo de amadurecimento. O frio interrompe esse processo natural. Só refrigério depois que estão no ponto ideal para consumo. A lição final veio quando observei onde vovó guardava seu azeite de oliva extra virgem. Em vez da geladeira, o frasco repousava em um armário fresco e escuro. O frio pode fazer o azeite solidificar e perder seu aroma característico, explicou. Ele precisa de temperatura ambiente, longe da luz e do calor excessivo. Depois de uma semana imersa neste universo de conhecimento culinário ancestral, retornei para minha casa com uma missão: reorganizar completamente minha forma de armazenar alimentos. A transformação não foi apenas prática, foi quase espiritual. Comecei mudando a disposição da minha cozinha. Instalei uma pequena cesta de vime para os tomates, providenciei um saco de papel para as batatas. Dentro de um armário escuro, criei um sistema de ventilação para as cebolas e organizei um cantinho especial para o alho em um recipiente de cerâmica. O pote do mel ganhou um lugar de honra na despensa, junto com um recipiente hermético para o café. A fruteira, antes apenas decorativa, passou a ser o lar das bananas e abacates em amadurecimento. O azeite encontrou seu novo lar em um armário fresco, protegido da luz. A primeira semana após essas mudanças foi como uma revelação gastronômica. Os tomates em minhas saladas explodiram de sabor. As batatas assadas ficaram com a textura perfeita, douradas por igual. As cebolas mantiveram sua potência aromática por semanas. O café da manhã tornou-se um ritual sensorial, com aquele aroma inconfundível preenchendo toda a casa. Meus amigos começaram a perceber a diferença. Clara, que tempero você está usando nos tomates? Perguntou minha amiga Júlia, durante um almoço. Não é tempero, respondi orgulhosa. É apenas deixar o tomate ser ele mesmo, sem a interferência do frio. A mudança foi tão significativa que comecei a questionar outros aspectos da minha relação com os alimentos. Passei a prestar mais atenção aos ciclos naturais, aos sabores autênticos, à textura real dos ingredientes. Era como se tivesse removido um filtro que embaçava minha percepção gustativa há anos. Descobri que meus gastos com comida também diminuíram. Os alimentos duravam mais tempo em suas condições ideais de armazenamento. E eu desperdiçava menos porque tudo mantinha melhor qualidade por mais tempo. O pão não endurecia no segundo dia. As bananas não escureciam prematuramente, o mel não cristalizava, e o café mantinha seu sabor por semanas. Mais importante ainda, desenvolvi uma conexão mais profunda com o processo de cozinhar. Cada ingrediente passou a ser tratado com o respeito que merecia, considerando suas características naturais, em vez de forçá-los a se adaptar a um ambiente artificial. A experiência me fez refletir sobre quantos outros aspectos da vida moderna podem estar seguindo o mesmo padrão. Tentamos padronizar e controlar tudo, mesmo quando a natureza já possui suas próprias soluções perfeitas. Às vezes, a sabedoria está em observar e respeitar, não em dominar e modificar. Hoje, 6 meses depois dessa transformação, posso afirmar que minha cozinha se tornou um ambiente mais harmonioso e eficiente. Não apenas os sabores melhoraram drasticamente, mas todo o processo de cozinhar tornou-se mais intuitivo e prazeroso. Quando recebo visitas, muitas ficam surpresas com a organização da minha cozinha. Por que você não guarda os tomates na geladeira? Perguntam, inevitavelmente. E eu sorrio lembrando-me da mesma pergunta que fiz à vovó Marta e compartilho com elas a sabedoria que aprendi. Cada alimento tem sua própria personalidade, e nossa função é simplesmente criar as condições ideais para que expressem todo o seu potencial. A lição que vovó Marta me ensinou
transcendeu a culinária. Aprendi que, às vezes, as práticas mais simples e naturais são as mais eficazes, e que a sabedoria acumulada ao longo de gerações frequentemente supera as conveniências modernas. Agora, sempre que corto um tomate suculento, descasco uma batata com textura perfeita, ou inalo o aroma intenso do café recém-preparado, lembro-me de que as melhores descobertas, às vezes, estão bem na nossa frente. Precisamos apenas ter olhos para ver e coragem para questionar aquilo que sempre fizemos, sem pensar. Esta foi minha jornada de descoberta sobre os alimentos que não devem ser refrigerados. E como essa simples mudança transformou não apenas minha cozinha, mas toda a minha relação com a comida e com o conhecimento tradicional que carrega décadas de experiência e sabedoria.